Nosso amado irmão presbítero Bruno disse que também está faltando aqui o Geniels, que não foi colocado o nome dele aqui. Cadê ele? Olha, está aqui ele aqui, bem aqui, ó, né? Glória a Deus. Olha aqui, o que foi que houve aí, irmãs? As irmãs, o que foi que houve? Estava no espírito, né? Estava no espírito, né? Glória a Deus, tá bom. Glória a Jesus. Vamos também receber, amados. Embora quem sabe que é meia-noite, né? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Sinta-se bem. Jesus te ama e nós da Shalom também. Amém. Aleluia. Vamos agora ler a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que pelo Evangelho anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Todo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, pode sentar. Aleluia. Amados, a pastora hoje se encontra ali na Granja Portugal. O Carlinhos está ali no parque, ali São Gerardo, ministrando a palavra do Senhor. E nós estamos aqui. Domingo estive também ali, lá no interior, a 100 e tantos quilômetros, ali ministrando a palavra ali na igreja da Carnalbinha, né? É a nossa igreja mais longe, né? Da Carnalbinha. E ali eu, a irmã Euda, né? E o Tiago, estivemos ali. E, né? Estamos orando pelo pastor José. E a notícia é que o homem já está bem melhor, né? Aleluia. E, né? Já está mais tranquilo. E Deus faz assim na vida do crente. Tá bom, queridos? E nessa noite nós queremos aqui trazer aqui uma palavra a respeito desse tema. 4 perguntas importantes, né? Hoje é um culto de missões. Eu queria que os irmãos entendessem, a igreja, você que está nos assistindo, né? Que é um privilégio nosso, irmão, como igreja do Senhor, ter recebido do Senhor uma missão. E essa missão, ela não é apenas para obreiros, obreiras, pastores. É uma missão dada à igreja. Há uma responsabilidade. Tá certo? De cada um de nós. Amém, queridos? Pregar o Evangelho. Todos nós estamos aqui nessa noite. Nós recebemos uma ordem. Fomos ordenados
a levar essa palavra aonde quer que andamos, né? E o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, né? Um homem que foi chamado para essa missão, né? E fez de uma forma muito maravilhosa. É um exemplo para nós, Igreja do Senhor. Um homem que abriu várias igrejas, ganhou muitas pessoas para Cristo. Se a gente for ver a vida de Paulo, Paulo sofreu mais do que Jesus. O sofrimento de Jesus durou apenas uns 3 dias intensos. Claro que o sacrifício de Cristo Jesus foi exatamente, né, o tudo para a nossa salvação. Mas Paulo sofreu bastante por levar a palavra do Senhor, né? Inclusive a sua morte. Vocês sabem como foi que morreu Paulo? Paulo foi cortado a cabeça. Foi colocado a cabeça no tronco. Um cepo. Colocava a cabeça ali, pescoço ali no meio daquele tronco, e vinha o carrasco. E o carrasco só dava uma. Não era... Vinha com a espada, ele era ali profissional naquilo. Muitos servos de Deus morreram assim. Paulo morreu decapitado, exatamente como o irmão falou. Só que Paulo não negou a fé, né? A Policarpo, que também foi discípulo de Pedro, morreu numa fogueira. Era uma estaca, amarrava ele em pé, pelo meio, e ali arrodeava de madeira. Aí tocava fogo, e a madeira ia pegando fogo, e o discípulo ia sendo queimado vivo. Tudo isso por amor ao Evangelho. Eu pergunto, que sofrimento a gente sofre hoje? Ah, não aguento mais ser crente. Como? Quantas pessoas não sabem nem o que é ser crente? E tem mais, a Policarpo estava ali, não estava ainda na fogueira não. Estou dando aqui só uma introdução para a gente entrar aqui. Policarpo aqui, com 87 anos. Estava aqui sendo julgado, disse, olha Policarpo, se tu negar esse Jesus que tu prega, tu será poupado da morte aqui da fogueira. Tu só precisa dizer que tudo isso aí é mentira. Foi o que ele disse. Acende logo a fogueira, porque eu tenho 87 anos. Nunca Jesus me negou. Não é agora que eu irei negar o meu Senhor. Eita, ser crente, hein, gente? Tem pessoas que deixam o trabalho do Senhor por besteira, por coisa banal. Lá estava aquele homem de Deus, e ali disse, não tem jeito não, ele não vai negar Jesus. Colocaram lá, e segundo a história, a fogueira queimando, e ele glorificando o Senhor até o seu último suspiro. E outros mais, né? E agora a gente vê no capítulo 10,
Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, e o próprio apóstolo Paulo, ele faz 4 perguntas importantes. E essas perguntas, elas soam no nosso coração nessa noite. Essa pergunta que Paulo fez há quase 2000 anos, para aqueles presentes, quando ele escreve essa carta, isto serve para nós nesta noite. Você não sabe, meu irmão, minha irmã, o potencial que Deus colocou na tua vida. Primeiro, Deus, quando Jesus, ele manda a igreja a pregar. Coloca aí, amado, só para a gente ter aqui uma ideia. Marcos 16 e 15, por favor. Olha o que disse Jesus. Aí foi Jesus, Marcos escrevendo, mas quem falou foi Jesus. E disse-lhes, quem disse? Jesus. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Por que toda criatura? Porque se o homem e a mulher morrer sem Deus, vai para o inferno. Você sabia disso? É a realidade. Os nossos familiares, nós que estamos aqui, se a gente não tiver uma vida na obediência à palavra do Senhor, irmão, eu não digo perca de tempo, mas você não terá nada de louvor. A nossa família, pastor João, se nós não ganhar ela para Jesus, ou alguém não ganhar ela para Jesus, ela se encontra no meio dos perdidos. É por isso que é importante. A maior alegria de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém da família que é crente. A maior alegria, queridos, é ver um dos nossos familiares levantando a mão e confessando a Jesus. Essa alegria deve ser muito, muito maior do que alguém passar num concurso, ter um emprego com salário alto. A alegria de um crente é muito maior quando vê um dos nossos levantando a mão e dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Essa deve ser a nossa alegria. Claro, devemos ter alegria pelos nossos filhos, a nossa família ser bem sucedida, aleluia, em uma profissão, em um emprego que, pelo seu esforço, conseguiu. Mas a maior alegria não deve ser essa. Não. É olhar e ver toda a nossa família dentro da arca. Já pregamos isso. Amém? Toda a nossa família sendo crente. E aqui a primeira pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão, pois, aquele em quem não creram? O grande pecado da humanidade
é o pecado da incredulidade. Este é o maior pecado da humanidade. É não crer, é não aceitar a palavra de Deus. E aqui a gente vê como invocarão aquele a quem não crer. Ou seja, precisam conhecer. As pessoas precisam primeiro conhecer o Pai. Ou seja, conhecer a Deus. Veja o que diz aí a Bíblia Sagrada para exatamente iluminar nossa mente. Veja o que diz João 3, 16 e 17. Conhecidíssimo da igreja. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, né? Para que todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu entendo uma coisa, Deus, ele não tem prazer na vida, na morte do pecador. Não. E ele diz, eu não vim para condenar o mundo, não foi a minha missão, mas vim para salvar. Que Deus é esse que nós servimos, hein, irmão? A missão de Deus, aleluia, de Jesus, é levar todos para o céu. Todos. E ele diz na sua palavra, Deus envia, o próprio Pai envia o seu Filho ao mundo, não para trazer a condenação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você entende isso? Quem entende, uma salva de palmas para o Senhor. Que bênção, que maravilha, que palavra a gente acabou de ouvir através da palavra do Senhor, amados, aleluia. E aí ele, olha só, como invocarão aquele em quem não crer, ou seja, necessitam conhecer também o Filho, aleluia, como também deve ser convencido pelo Espírito Santo. As pessoas têm que ser convencidas. Nós não convencemos ninguém do pecado, mas quem convence o homem do pecado e da justiça, quem é? Diga, é o Espírito Santo. Veja o que diz João 16, 7 a 13. Coloca aí, meu amado irmão, por favor. Vamos entender, olha só. Responde. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, falando Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele já veio, mas aí ele não tinha vindo ainda. Jesus não tinha ido. Mas quando ele vier, convencerá. Quem é que convence? O mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, igreja, mas vós não podeis suportar agora. Olha só. Eu falei até onde? Até o 16, foi isso? Não, até o 13. Mas quando, só até o 13 mesmo.
quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Obrigado. Isso aí já está falando para a igreja. Ou seja, como invocarão aquele a quem não crerão? Tem que conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho e também precisa conhecer o Espírito Santo. Quando alguém levanta a mão e diz, eu quero Jesus, primeiramente ele creu na palavra. Ele creu que Jesus foi enviado pelo Pai. E agora o Espírito Santo diz no seu coração, você é um pecador. Você precisa, aleluia, ser liberto desse pecado. Você precisa saber, aleluia, que há na verdade um juízo, que há na verdade um julgamento, que há na verdade uma palavra ao teu coração. Amém, igreja? E aí, foi o que aconteceu comigo e com você. Levantamos a mão, entendemos, eu preciso de Jesus. E até hoje, né? O Senhor tem nos guardado, nos protegido. Só que isso aí, amados, é para aqueles que ainda não foram alcançados. Aleluia. E nós somos o agente para essas pessoas. Deve ser convencido pelo Espírito Santo, porque falamos, precisam ser atraídos pelo Salvador que é Jesus. Veja o que diz João 12:32. Evangelho de João 12:32. Veja o que diz a palavra do Senhor. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos, quem são esses todos? Os que creram nele. Todos. Todos que creram nele serão levados com ele. A segunda pergunta, olha só. Como crerão naquele quem nada ouviram? A segunda pergunta. Como é que alguém vai crer naquele que ainda nada ouviram dele? Pastor, mas todo mundo já ouviu a palavra de Deus. Mas ouviu como? Ouviu de uma forma correta? De uma forma contundente? De uma forma muito forte? Né? Aleluia. E aí nós podemos ver exatamente como crerão naquele que não ouviram. Ou seja, a ignorância não resulta em salvação. Compete à igreja levar o evangelho ao mundo. A igreja levar o evangelho ao mundo. E nós somos a igreja do Senhor. Veja o que diz. Deus mandou-nos anunciar a Cristo. Veja o que diz Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, falando Jesus, para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. O que é essa palavra quebrantados? Aqueles que se voltam para Deus. É aqueles que se lançam ao Senhor. Amém, queridos? É aqueles que reconhecem que Jesus Cristo morreu por todos nós.
Aleluia. E aí ele diz: como crerão naquele quem não ouviram? Ou seja, ele ordenou a pregar o evangelho. Veja o que diz Marcos 3:14. Jesus, ele mandou pregar o evangelho e nomeou 12. Para quê? Para que estivesse com ele e os mandasse o que, irmão? A pregar. Começou com 12. Lá na frente a gente vê que não é mais 12. Já é 70 e depois não tem mais como contar mais. E hoje nós fazemos parte deste exército, ou não? Hein? Diga, eu faço parte deste exército. A pregar. Aleluia. Amados, isto é missão. Isto é fazer a vontade do Senhor. Veja o que diz 1 João. Aleluia. 1 João 1 e 3. 1 João 1 e 3. Por favor. O que vimos, falando João, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, a nossa missão é falar daquilo que já vimos, daquilo que ouvimos, e agora devemos o quê? Isso vos anunciamos. E ali ele diz: e depois que a palavra de Deus foi anunciada, aí há uma comunhão. As pessoas irão reconhecer, amados. Sabe de uma coisa: todas as pessoas, elas têm um vazio dentro delas, principalmente aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Você sabia disso? Existe uma lacuna dentro do coração da pessoa, amados. E isso só pode ser preenchido com a palavra de Deus. Não há alegria fora de Deus. E a alegria que ele está falando aí, essa comunhão, é a alegria da salvação. Você já imaginou? Agora, vamos imaginar agora aqui um pouquinho. Se Jesus vier buscar a sua igreja agora, ele pode vir ou não? Hein? Ele pode vir? Pode vir agora? Ele pode vir agora. Quantas pessoas da nossa família que irão ficar? Quantas pessoas que a gente conhece? Hein, irmão? Quantas pessoas que a gente ama, que a gente convive, e essas pessoas, hein? Nós já paramos para imaginar isso, gente? Você não imaginou. Você já parou? Aquela pessoa que você tanto ama, mas ainda continua, na verdade, resistindo, né, a palavra do Senhor. Mas nós estamos fazendo algum esforço, pastor João? Hein? Nós estamos fazendo algum esforço pelos nossos familiares, pelo menos pelos nossos familiares, mas não é pregar apenas para os familiares. Aqui diz que nós devemos pregar a quem? A todo o mundo. Todo mundo. A todo mundo. E aí a gente pode ver exatamente, ele nos ordenou a pregar, aleluia, o evangelho. Ele é a nossa tarefa, igreja, testemunhar de Jesus, amém? Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas receberei a virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei o quê? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até o quê? Os confins da terra. Ou seja, pregar o evangelho não há limite, é aonde nós estivermos. Onde eu estiver. Você está lá no seu trabalho? Quantas pessoas tem lá, meu irmão, que você ainda não pregou o evangelho para eles? Hein? Ou já pregou? Lá no seu trabalho. Aquelas pessoas, se morrerem sem Deus, não terão salvação. Aquelas pessoas lá no seu colégio, seus amigos, suas amigas, hein? Você que tem um comércio, aquelas pessoas que você, aleluia, vende o produto para ela, aleluia, mas também você tem a oportunidade de dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e às vezes você não diz, e às vezes nós nem nos atentamos para isso. Amém, irmã Patinha? Glória a Deus, ela está escrevendo uma revelação aí, viu, irmão? Depois a gente vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas está todo dia em volta? Como crerão? Não é isso? Como crerão naquele quem nada ouviram? Como crerão? O apóstolo fala: mas como é que vão crer se essas pessoas não ouviram? Alguém pregou para você ser crente? Alguém pregou para ti, Bruno? Pregou? Hã? No colégio? Tu ouviu a palavra no colégio? Foi, né? Glória a Deus. Pastor João estava bêbado, né? Gostava de uma... Mas Jesus salvou aí, ó. Glória a Deus. Até os bêbados encontram o caminho da salvação. Glória a Deus. É verdade. Eu conheço pastores também, não só ele, que aceitaram Jesus bêbado, né? E hoje são homens de Deus. Homens de Deus. Mas como crerão se não ouvirão a palavra? Como? Como crerão? É a segunda pergunta mais importante. Como crerão? Vamos lá. A terceira pergunta. Olha só. Como ouvirão se não há quem pregue? A gente pensa que a pergunta ela é idêntica, mas não é idêntica. Não é idêntica. O apóstolo Paulo, ele faz: como ouvirão se não há quem pregue? Isto revela, né, a maneira, o método de nós anunciarmos a palavra de Deus. Aleluia. E aí nós podemos ver dentro aqui, cada cristão é um enviado de Deus, amém? João 17:18, veja o que diz a Bíblia Sagrada. Cada um, eu falei isso no início do culto aqui para cada um de vocês. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Jesus está falando que o Pai tinha enviado ele ao mundo. Agora, Pai, da mesma maneira que tu me enviaste, agora estou enviando os discípulos ao mundo. Ou seja, todos nós somos um dia enviados, irmãos. Você sabia disso? Ah, lá na igreja não tem nenhuma oportunidade. Meu irmão, deixa essa besteira de lado, rapaz. Você já foi enviado por Deus. Você já é enviado por Deus, amém, queridos? Você já pode levar a palavra do Senhor. Não tem barreira mais.
Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Quantos cultos de missões nós já tivemos nessa igreja? E quantos foram despertados, meu povo? Quando diz Deus quer contar com o Bruno, quer contar com o pastor João, quer contar comigo, Deus quer contar com cada um de vocês. Deus. Não sei o que, não existe, amados irmãos, desculpa nenhuma. Não existe nenhuma desculpa em relação, aleluia, à ordem do Senhor. Você está entendendo? Deus não irá, na verdade, aceitar nenhuma desculpa minha. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era jovem, tinha 13 anos, e Deus falou com ela: vai pregar a minha palavra, leva a minha palavra às pessoas. E ela: Deus, deixa eu chegar de maior, eu terminar meus estudos. Terminou os estudos, já tinha um emprego. Aí Deus diz: vai pregar a minha palavra. Senhor, me dá um companheiro. Fazer a obra do Senhor, mas um companheiro é melhor. Arranjou um companheiro, casou-se. Aí Deus, em outras ocasiões, chega e diz: vai pregar minha palavra. Deus, eu quero ter filhos. Olha só, é bom ter filho. Teve filho. Aí lá se vai Deus: leva o meu evangelho. Senhor, deixa os meus filhos ficar grandes, de maior. Se de cá de maior casaram, e ela foi cuidar, sabe de quem? Dos netos. Já idosos. Quando já estava cuidando dos netos, já com a idade. Isso aconteceu na Argentina. Aí Deus levanta um profeta e diz: olha, mulher, sabe quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra do Senhor na Índia? Porque você não foi? Milhares. Você não deu ouvido à minha voz. A mulher desmaiou e ali mesmo morreu. Mas Deus falou com ela várias vezes. Várias vezes, irmãos. Não tem desculpa nenhuma, meu povo. Não tem. Agora eu tenho um emprego, agora eu tenho um filho, agora não sei o quê. Não tem nenhuma desculpa. Não existe desculpa. Filhos é bênção do Senhor? Hein, vocês que têm filhos, amém? Eu só tenho uma. É bênção ou não é? É bênção. Filho é atrapalho para a obra de Deus? Se fosse, Deus não dava. Hein? Tem um camarada aqui que vai casar daqui a pouco. Está aqui no nosso meio. Né? Ele já está ouvindo, ela já está ouvindo. Filho, aliás, nada nesse mundo é atrapalho para a obra de Deus. Senão Deus não daria. Emprego é atrapalho para a obra de Deus, Bruno?
Ah, Deus me deu emprego, eu não tenho tempo para o meu irmão. Isso é conversa fiada. Como é que Deus vai te dar uma bênção para se atrapalhar na obra do Senhor, meu querido? Há 3 maneiras de nós pregarmos o evangelho. Vocês sabem quais são as 3? Primeiro, orando. Quem pode orar pelo missionário? Orando para o crescimento da obra. Segundo, indo. Se não pode ir, mas você pode enviar. Você pode colaborar. Você pode, na verdade, colaborar para que o evangelho chegue em outras cidades, em outros países, em outras nações. Todos os meses, para a nossa glória, mas nós estamos pregando, sabe aonde, irmão? Na África. Você sabia disso? A tua oferta, o teu dízimo, tem ajudado uma igreja lá no sul da África. A pastora vai ali no nosso shopping ali, troca aquela moeda e envia para o pastor. Pouca gente sabe. É o teu dízimo, a tua oferta, irmão. Você não está lá, mas você está contribuindo. Ele manda as fotos, os irmãos, aquela criançada ali, tudo se alegrando ali, os irmãos comendo. É você indo para a África. Amém? Aleluia. E a quarta e a última pergunta. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? E aí a gente pode ver exatamente isso. A nós foi confiado o ministério da reconciliação. Vamos ver o que diz aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 19 e 20, por favor. Olha só, a igreja pode ler para mim aí, por favor? Aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este é o ministério que Deus nos deu, da reconciliação. Todos nós, Deus tem usado pessoas para trazer pessoas aqui, e as pessoas, o nosso propósito, nós fomos chamados para trazer as pessoas, só que ninguém convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Mas eu posso trazer a pessoa para a igreja? Não só posso, mas devo. Através do meu testemunho, através da minha vida, através da minha fé. E é o que a igreja deve fazer. Mas como pregarão se não forem enviados? Mas nós já fomos aqueles que enviam o pregador, são também importantes da mesma forma do pregador. Ou seja, quando nós enviamos, também nós somos também abençoados por Deus, porque enviamos pessoas. Mas como pregarão se não forem enviados? O evangelho aqui no Brasil chegou no século XVI, já no finzinho. 1500 foi quando o Brasil foi descoberto. Não tinha crente aqui.
Mas já no século XVI, começou a ser enviados missionários, né? E a nós, como somos assembleanos, foram enviados no século XIX. Já para o século XX, 1910. E chega aqui, a igreja ela é conhecida como Assembleia de Deus em 1911. Quantos anos faz? 114 anos. A igreja já tem mais de um século aqui, a Assembleia de Deus, que nós fazemos parte. Se esses homens não tivessem sido enviados, irmãos, mas louvamos a Deus, estão na glória, estão no céu, mas aqui está a semente, olha aí. A semente. A semente. Aqui no Parque Albano, no 85, não tinha nenhum crente. Aqui. Não existia crente aqui. 1985. Hoje, quantas igrejas são? Quantos crentes aqui? A igreja começou na casa do meu sogro, no Lampião, né? No Lampião. Lá em casa os cultos não tinha nem um lampião, era na lamparina. Não fazia os cultos lá em casa, porque não tinha energia. E hoje, a igreja, debaixo do ar-condicionado, né? Tem gente que reclama, né? Só que os missionários não gozaram disso, mas faziam o trabalho com amor, com alegria. Não eram assalariados, não tinha transporte, mas faziam a obra do Senhor com dedicação. E hoje, eis a semente. Todos nós somos a semente. Que bênção. Já pensou? Eu, como pastor, você, como cooperador da obra, você olhar para trás assim e ver, olha, aquela vida ali foi o que ganhei para Jesus. Tem alguma coisa que pague? Irmão? Se desse só uma olhada assim e olhar, fulano de tal, não era cristão, mas está ali ele. Eu trouxe para a igreja e hoje ele é um homem e uma mulher de Deus. Isso é possível? É possível? Hein? É possível ou não? É possível, sim. Irmão, me congregue na igreja ali, vamos lá, vai ter um culto abençoado, vai ter libertação. Você vai, na verdade, se sentir amado, você vai sentir diferente, porque lá Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. E aquela pessoa está certo, meu irmão, amém? Que hora é? Domingo, 6 da tarde. Aí você ora por ele, você jejua. E quando é na hora, Deus começa a trabalhar no coração dele ou dela. E aí você vai ver aqui na igreja a transformação daquela vida. Aquela pessoa vai te agradecer pelo resto da vida. Oh, que bom. Deus mandou fulano de tal lá na minha casa. E hoje a minha casa é mudada. Hoje eu sinto Deus dentro da minha casa. Hoje eu sinto Jesus Cristo na minha vida. E é o que Deus quer que a gente venha fazer. Amém, queridos? Aleluia. E aí a gente pode ver, vamos ver o que diz. Olha só, veja o que diz o verso 15 do texto. Quão formosos são os pés. Olha só.
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são o quê? Os pés. De quem? Dos que anunciam o quê, irmãos? A paz. Dos que anunciam coisas boas. Que coisas boas são essas? O Evangelho. Boa notícia, é o Evangelho. Os nossos pés são formosos quando a gente leva a palavra de Deus. Para Deus, isto chama-se pés formosos, pés abençoados. Quando você, quando nós levamos o Evangelho às pessoas. Você pensa que na quinta-feira, quando nós vamos sair daqui para fazer o Evangelho, irmão, você pensa que Deus não está com os irmãos, não? Cheguei na casa, quinta-feira, mais o irmão Alexandre, cadê ele, Alexandre? Ali. Deus disse, senta nessa casa aqui. Camarada, estava lá, coração crescido, problema no fígado, os rins apenas 15 a 20% funcionando. Eu disse, meu Deus. Cheguei lá, perguntei, como é que está a tua vida com Jesus? Ele disse, eu me reconciliei há poucos dias, diga bem. Como é que está a tua fé? Eu creio que Jesus Cristo tem poder para me curar. Aí eu vou orar em você, meu irmão. Digo, olha, pastor, como eu estou alegre com a tua visita aqui. A minha fé, ela está aumentando a partir de agora. Eu não tenho medo da morte. Uma das características do crente é não ter medo de morrer. Amém, irmãos? Você leva a palavra, a pessoa aceita Jesus. Olha, ela não tem medo de morrer. Por quê? Porque ela sabe que agora ela está segura com o Senhor. Deus tem poder para curar aquele homem. Vou passar lá amanhã. Mas Deus tem os seus propósitos na vida de cada um de nós. Agora nós não podemos dizer, pastor, eu estou cansado. Irmão, tem pessoas morrendo sem salvação agora, dependendo de nós, da igreja. E nós somos esse agente, queridos. E essas pessoas elas podem passar para o outro lado sem Deus e sem salvação. Quem está entendendo? Uma salva de palmas para Jesus. Para concluir,